A relatora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos esteve no Brasil para conhecer casos de violações de direitos das mulheres negras. A visita é resultado do dossiê Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras no Brasil, apresentado por organizações brasileiras em maio à comissão que faz parte da Organização dos Estados Americanos. Diante da falta de respostas do governo brasileiro, a relatora veio ouvir pessoalmente os depoimentos. A reportagem é de Viviane Nascimento. Histórias de dor e luta. Eu fui violentada por mais de 8 anos e não tinha noção. Quando eu ia conversar com alguém, diziam: o sexo não foi feito para a mulher ter prazer, é esse o seu papel. Aos 10 anos de idade, onde minha mãe, uma mulher negra, foi assassinada pelo meu padrasto e eu permaneci 3 dias com ela dentro de casa morta, sobre aquela eminência de também ser assassinada. Em uma plateia formada majoritariamente por mulheres negras, não faltaram relatos emocionados e denúncias durante o encontro com Margaret Macaulay. I have been particularly interested in the rights of Afro-Brazilians, especially women. Because I've known for a while that despite the fact that there's such a large proportion of the population, about 52% I believe, they are still invisible. O evento fez parte de uma série de debates e audiências promovidas por organizações brasileiras e estrangeiras para denunciar as violências e violações de direitos sofridas pelas mulheres negras no Brasil. Um dossiê foi entregue à relatora. São uma série de relatos, exemplos, notícias e dados oficiais reunidos que atestam que os direitos humanos das mulheres negras são sistematicamente violados no Brasil. Os números impressionam. Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54,2% em 10 anos no Brasil. A relatora indicou preocupação com as consequências do impeachment da presidenta Dilma, sobretudo com a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, além da falta de diversidade nas bases do atual governo. I have spoken to some officials since I've been in Brazil, and with each of them I ask how many Afro-Brazilians are in their offices, and generally it is none. And I have said that this has to change. It is required to be changed. This is part of the conventional rights of the inter-American system. A expectativa é que a denúncia aos organismos internacionais seja um apoio decisivo na situação de milhões de mulheres brasileiras. Ele traz os holofotes das atenções desses organismos para as mulheres que passam a mesma situação que eu e que sequer sabem que são sujeitos de direitos, sequer sabem que podem também instrumentalizar uma denúncia e vencer essa batalha da violência que é, em sua maioria, com as mulheres negras dentro de comunidades. A situação não estava nada boa para as mulheres negras. Agora, com o golpe, a gente não tem dúvida que vai piorar. Vai ficar muito pior. E a gente precisa de tudo quanto é força, tudo quanto é apoio, de toda a mobilização. E a gente acredita que a relatora Margaret Macaulay é uma parte importante dessa mobilização internacional em defesa da nossa vida e da nossa dignidade. Você conhece a Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência doméstica? Muita gente conhece, mas não sabe que esse tipo de violência abrange muito mais do que as agressões físicas e sexuais. Foi por isso que a ONG Artemis realizou um ato em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A reportagem é de Michele Gomes. Por muitos anos, Raquel, Silmara e Maria Cristina foram vítimas de relacionamentos abusivos marcados por uma violência silenciosa que não deixa marcas visíveis. Eu fiquei nesse relacionamento mais de 17 anos, mas nos últimos anos ele começou a mudar de atitude drasticamente, né? Eu era a típica dona de casa que cuidava da casa, do filho e somente isso. Então, a partir do momento que eu comecei a querer conhecer, ter conhecimento, estudar, começou a haver esse tipo de repressão. Eu fui vítima de violência psicológica patrimonial, nunca fui agredida fisicamente, né? E aí eu demorei muito tempo para perceber que essa dinâmica era uma dinâmica e era uma agressão. Eu sempre tomava para mim que eu devia estar fazendo alguma coisa de errado, eu devia ser culpada, eu devia estar falhando. Tudo e qualquer motivo era motivo de me reprimir, então eu não era boa o suficiente dentro de casa, eu não fazia as coisas corretamente. Eu me sentia muito incompetente, não dava conta de uma série de coisas
e estava sempre sobrecarregada. Então essa foi a desculpa dele para me trair, para desviar dinheiro, para fazer alienação parental com os filhos. Quando se fala em violência doméstica, logo se pensa em agressões físicas e sexuais. Mas a Lei Maria da Penha é clara. Criminaliza também violência de cunho psicológico, patrimonial e moral. Aspectos da lei que não têm sido aplicados aos agressores. Nós já fizemos um apanhado, um estudo das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e verificamos que há vários casos em que os juízes eles dizem, ok, aconteceu esse fato, mas eu não tenho dados, elementos suficientes para poder dizer que esse homem é um agressor. Isso é muito frequente, isso é muito sistemático. Para chamar a atenção da sociedade sobre esses abusos que traumatizam tanto quanto a agressão física e sexual, a ONG Artemis, que atua na promoção da autonomia feminina e prevenção da violência contra a mulher, realizou essa mobilização em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque ela passou anos da sua vida ouvindo do seu companheiro que ela é incapaz, que ela é interesseira, porque está usando o dinheiro dele, que ele tirou ela do vício, que ele tirou ela da pobreza. A Artemis entregou ao presidente do TJ a denúncia que detalha casos julgados de mulheres vítimas de violência psicológica e patrimonial em que os agressores foram absolvidos. A gente está nas mídias sociais com a hashtag Também é Violência, com vídeos nesse sentido e fotos. Nós queremos convidar as mulheres que colem nos seus rostos etiquetas com ofensas que já ouviram ou que conhecem, que as pessoas ouvem frequentemente nos seus relacionamentos e postar essas fotos nas redes sociais. Há alguns dias, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha sobre estupro repercutiu na grande mídia. O que ganhou destaque foi o dado de que 1 a cada 3 pessoas considera que a culpa do estupro é da mulher. Mas pesquisadoras sobre violência contra a mulher destacam outros dados importantes da pesquisa que trazem perspectiva de mudança para o quadro e foram pouco divulgados. A reportagem é de Vanessa Nakazato. A pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 91% dos entrevistados acreditam que meninos devem ser ensinados a não estuprar. Segundo a pesquisadora e coordenadora do Observatório da Mulher, Raquel Moreno, apesar de a maioria avassaladora da sociedade perceber que o respeito entre os sexos é fruto da educação, a discussão de gênero nas escolas foi rejeitada por todas as câmaras municipais do país. Isso remete, eu acho, à discussão de que faz muito pouco tempo acabou sendo derrubado do Plano Nacional de Educação, nacional, estadual e municipal, a discussão das questões de gênero, a violência, a relação entre os gêneros, a igualdade, a questão racial, o bullying, tudo isso faz parte dessa discussão. Segundo Raquel, ensinar os meninos a respeitar as mulheres também é papel da família e não só da escola. Inclusive, a própria atitude dos pais, quer dizer, o discurso dos pais é uma coisa importante. Tem uma construção cultural na sociedade brasileira que a mulher deve ser a principal responsável por evitar o estupro. Sempre se pergunta com que roupa ela estava, aonde ela estava, que horário ela estava. Isso é um absurdo. Precisa se dizer aos garotos e aos homens que eles não têm direito a estuprar uma mulher, que ele não tem direito a cometer violência sexual. E como se faz isso? Educando. A pesquisa também mostra que 50% dos entrevistados consideram a polícia militar despreparada para atender vítimas de estupro e 42% discordam que mulheres que sofreram violência sexual encontrem acolhimento nas delegacias de polícia. Nós vemos no dia a dia essa polícia ainda questionando e culpabilizando as mulheres porque ela sofreu uma violência extrema, que é a violência sexual. Agora a gente mostra para você uma iniciativa interessante de 4 jovens que se uniram para enfrentar a crise econômica e criaram o próprio negócio. Um brechó itinerante na periferia de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê. Quem conta para a gente essa história é a repórter Sandra Paulino.
O estilo dessas jovens da periferia de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê, é bem alternativo. Inspiradas pela cultura hip-hop, elas criaram o movimento Muambei, um brechó itinerante que leva para as mulheres mais do que roupas usadas. São 4 meninas pretas querendo empreender, a gente tinha sonhos de carreira e não deu muito certo, acabou que teve um rumo que a gente não esperava. E a gente falou, por que não apostar numa coisa, num negócio nosso e fazer movimentar aqui? As pessoas imaginam que um brechó é uma coisa, sabe, suja, roupa velha e tal. E a gente está trazendo um conceito bacana que já é referência lá no centro e agora a gente quer apresentar isso para cá. E não só aqui no Alto Tietê, em outras quebradas também, isso seja em São Paulo, seja no ABC, enfim, a gente quer mostrar que de quebrada para quebrada a gente faz bastante coisa, e principalmente unidos, né? As peças custam de R$ 3 a R$ 60 e as vendas são feitas em eventos culturais. As roupas têm estilo próprio, o da quebrada. A gente se baseia em filme, músicas, tudo que envolve o hip-hop e várias outras cenas que a gente considera da quebrada. Para pessoas que escutam músicas antigas, consegue se identificar quando olha e fala, nossa, esse estilo é de tal pessoa, isso é de tal música, isso é de tal filme. E a gente tenta trazer isso também. Michele diz que o estilo Muambei mudou a maneira de pensar e até de assumir suas próprias características. Eu mesmo, antes não usava o cabelo solto. Então, era uma coisa minha e hoje em dia eu já consigo mais por essa questão de se assumir, de estar presente nos lugares, de participar de vários eventos que as pessoas se unem para isso, né? De empreendedoras, elas passaram a ser inspiração para outras mulheres. Ontem mesmo eu tive um feedback de uma menina que mora na Zona Sul, que está pensando em trabalhar da mesma forma que a gente com outras amigas. Então, isso para a gente é prazeroso, né? Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou as repercussões da vergonhosa decisão de desembargadores que anularam a condenação de policiais militares responsabilizados pelo massacre do Carandiru 24 anos atrás. Viu também reportagens sobre a violência policial contra jornalistas em São Paulo e os projetos de lei na Câmara Federal que tratam sobre segurança pública. Além de reportagens com o tema Mulher, que mostram a situação da mulher negra no Brasil, os diferentes tipos de violência doméstica sofridos pelas mulheres e como acabar com a cultura do estupro em nosso país. Esse foi o Panorama de hoje. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com mais reportagens sobre direitos humanos, feminismo e lutas sociais. Até mais!